Olá pessoal, eu sou Jéssica Monteiro, faço parte do setor de RH da empresa Supergol e hoje eu vim aqui trazer para vocês um pequeno treinamento sobre o nosso sistema de apostas esportivas. Lembrando que esse treinamento ele é exclusivo para novos funcionários das bancas Supergol, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês passo a passo como funciona a nossa plataforma para facilitar o uso desse sistema. Então estejam com o computador em mãos, tá? Papel e caneta, para que vocês possam anotar algo que possa esclarecer suas dúvidas posteriormente, certo? Então vamos lá. Bom pessoal, essa é a página inicial do nosso sistema, onde vocês irão colocar o seu login e senha de acesso, certo? Vamos entrar. Pronto. Nessa primeira parte, normalmente vai ficar todos os jogos do dia, tá? Porém, hoje, por conta do horário, os jogos já encerraram. Então, nós vamos vir aqui em início, certo? E aqui vai estar disponível 3 dias de jogos consecutivos, tá? Segunda-feira, terça-feira e quarta-feira. E também os jogos ao vivo, tá? Que são os jogos que estão acontecendo no momento. E aí você pode escolher. Então, eu vou entrar aqui nessa terça-feira. Pronto. Aqui vai estar disponíveis todos os jogos da terça-feira, tá? Os jogos do Brasil, o Campeonato Maranhense, Amazonense, os clubes internacionais, Inglaterra, certo? Tem várias opções de times aqui, então vocês vão mostrar todos para os clientes de vocês, certo? Informação importante é que todos os times que ficarem do lado esquerdo são os times que estão jogando em casa, tá? E os times que estiverem do lado direito são os times que estão jogando fora, certo? No caso, esse Águia Negra é o time de casa e esse Vitória BA é o time de fora, certo? Se vocês observarem aqui em cima, vai ter o nome casa, empate ou fora, que é a primeira opção de aposta, tá? No caso, ele vai dizer, eu acho que o Águia Negra vai ganhar, certo? Então, se ele acha que o Águia Negra vai ganhar, você vai clicar nessa primeira opção aqui, que é o time de casa, certo? Clico aqui, vocês vão perceber aqui do lado direito da tela que já vai aparecer aqui na lateral o primeiro jogo que ele escolheu, certo? Você só pode escolher uma modalidade de aposta por time, certo? Então, você vai vir aqui, descer mais um pouquinho. Aí ele vai dizer, eu acho que esse Juventude contra Pinheiro, eu acho que o Pinheiro vai ganhar. Ou seja, o Pinheiro não é o time de fora, ele não está do lado direito. Então, você vai clicar aqui no time de fora, certo? E ele já vai vir aqui para a lateral, entendeu? Descer mais um pouquinho, vamos aqui nesse outro time, nesse Amazonense. Eu acho que Princesa e Amazonas vai empatar. Então, você vai clicar aqui no meio, certo? Pronto, ele vai aparecer aqui na lateral. Ele já fez 3 jogos, tá certo? Essa é a primeira opção de aposta. Casa, empate ou fora. É uma das opções mais pedidas. Porém, é importante vocês saberem o que é e o que significa todas as outras opções de aposta, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão vir aqui, onde tem esse sinalzinho de mais, tá vendo? Mais 223. Vocês vão abrir. E aqui eu vou explicar para vocês o que é e o que significa todas essas opções de aposta, tá? A primeira que tem aqui é a vencedor do encontro, que é essa que eu já expliquei para vocês. A segunda opção é essa total de gols no jogo. E logo embaixo vocês vão ver mais de 1,5, mais de 2,5, mais de 3,5. O que significa? Aqui o cliente vai dar o palpite da quantidade de gols que ele acha que vai ter no jogo, tá? Juntando todos os gols, tanto do primeiro time quanto do segundo time, certo? E aí vocês vão sempre arredondar. Essa opção mais de 1,5 vai para 2, essa mais de 2,5 é 3, essa mais de 3,5 é 4, essa mais de 4,5 é 5 e assim sucessivamente. Por quê? Por exemplo, não existe 1,5 gol, é 2. Não existe 2,5 gols, é 3, entendeu? Então, vocês vão sempre arredondar, certo? Então, se o cliente disser, eu acho que durante o jogo inteiro, os 2 times vão fazer 5 gols. Então, você vai selecionar esse daqui, mais de 4,5, certo? Um pouquinho mais embaixo, vocês vão ver menos de 1,5, menos de 2,5, que é a mesma coisa, certo? Menos de 1,5, ele acha que vai ter menos de 2 gols. Menos de 2,5, ele acha que vai ter menos de 3 gols, certo? Sempre arredondando. Essa próxima opção é ambas as equipes marcaram na partida,
certo? Aqui o cliente vai responder se ele acha que as duas equipes vão fazer gol. Se ele acha que sim, você vai clicar sim. Se ele acha que não, você vai clicar não, certo? A próxima opção é essa chance dupla. E aí vocês vão ver casa ou empate, casa ou fora, empate ou fora. O que significa? Se ele escolher casa ou empate, ele vai acertar se o time de casa ganhar ou se o time empatar, certo? Se o de fora ganhar, ele já perdeu, já errou, certo? A segunda opção é casa ou fora, certo? Ou o time de casa ganha ou o time de fora ganha. Ou seja, se der empate, ele erra, entendeu? A terceira opção é empate ou fora. Então, ou o time de fora ganha ou ele empata. Se o time de casa ganhar, ele perde, certo? Essa próxima opção é uma pergunta, né? Par ou ímpar. Aqui o cliente vai dizer se ele acha que a quantidade de gols total do jogo vai ser um número ímpar ou um número par. Por exemplo, se durante o jogo inteiro, juntando os dois times, eles somarem 6 gols, 6 é um número par. Então, se o cliente escolheu par, ele acertou, certo? Se durante o jogo inteiro as duas equipes somaram 7 gols, 7 é um número ímpar, tá? Então, se o cliente escolheu ímpar, ele acertou. Essa próxima opção é vencedor do primeiro tempo. E aqui vocês vão ver casa, empate ou fora. É do mesmo jeito da primeira modalidade de aposta que eu mostrei para vocês, né? Aqui o cliente vai dizer se casa vence, se os dois times empatam ou se fora vence. Porém, é só no primeiro tempo, certo? O resultado do primeiro tempo. Se ele acha que casa vai ganhar, você escolhe casa. Se ele acha que no primeiro tempo vai ter um empate, você marca. Ou se ele acha que no primeiro tempo o time de fora vence, certo? Essa próxima opção é vence ao intervalo, vence ao final do jogo, tá? Vence ao intervalo é como se fosse o primeiro tempo do jogo, tá? Como se fosse o começo do jogo. E vence ao final do jogo é como se fosse o segundo tempo do jogo. Então, se ele escolher casa ou casa, é porque ele acha que casa vai vencer no primeiro tempo e casa vai vencer no final do jogo, no segundo tempo, certo? Se ele escolher essa segunda opção, casa ou empate, é porque ele acha que casa vai ganhar no primeiro tempo e no final do jogo, né, no segundo tempo, ele vai empatar. Terceira opção é se ele escolher casa e fora. Se ele escolher essa opção é porque ele acha que casa vai ganhar no primeiro tempo, porém no segundo tempo fora vence, ou seja, fora vira o jogo, certo? Essa outra opção é empate ou casa. Ele acha que no começo do jogo, né, no primeiro tempo até o intervalo vai ter um empate, porém no final do jogo casa vence, certo? Essa outra opção é empate ou empate. Ele acha que no começo do jogo vai ter um empate, né? E no final do jogo vai continuar um empate, certo? Próxima opção é empate ou fora. Ele acha que no começo do jogo vai ser empate, porém no final do jogo o time de fora vence, né? O time de fora vira. A outra opção é fora ou casa, né? No primeiro tempo o fora vence. No segundo tempo, o casa vence, ou seja, o casa vira o jogo, certo? Fora ou empate é porque ele acha que no primeiro tempo o fora vence, porém no segundo tempo, né, no final do jogo, eles empatam, certo? Última opção é fora ou fora, porque ele acha que no começo do jogo o fora vence e no final do jogo o fora continua vencendo, certo? Essa próxima opção, casa para vencer a 0, significa que o time de casa vai ganhar e o time de fora não vai marcar na partida, ou seja, vai ficar com 0 gols. Então, o cliente vai responder se ele acha que o time de casa vai ganhar de 2-0, 1-0, 3-0, entendeu? Se ele acha que sim, você clica sim. Se ele acha que não, você clica não. Essa próxima modalidade é fora para vencer a 0. É a mesma situação, porém com o time de fora. Se ele acha que o time de fora vai ganhar de 2-0, de 1-0, de 3-0, entendeu? A opção casa ímpar ou par é aquela mesma situação que eu expliquei para vocês anteriormente, tá? Se a quantidade de gols é um número ímpar ou um número par, certo? Porém, aqui é só a quantidade de gols que o time de casa fizer, certo? Só o time de casa. Se o time de casa fizer 2 gols é par, se o time de casa fizer 3 gols é ímpar, entendeu? Sendo que aquela outra opção que eu expliquei para vocês era a quantidade de gols total do jogo, tá? E aqui é só a quantidade que o time de casa fizer, se vai ser o número ímpar ou se vai ser o número par.
certo? Essa próxima opção é a mesma situação, porém, só o time de fora, certo? Se a quantidade total de gols que o time de fora vai fazer é um número ímpar ou é um número par, certo? Essa próxima opção é primeiro tempo ímpar ou par.